Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar do tema dissidentes. Por que florescem e como proteger a igreja contra eles. Vamos juntos? E você sabia que a discórdia, a dissidência extrapola ao tempo em que o mundo foi criado? Sim? Não? Então leia Apocalipse capítulo 12, verso 9, que houve batalha no céu, né? Os anjos de Deus, Jesus Cristo como Miguel, lutou contra o diabo, contra Satanás e seus anjos. E se lá no céu houve dissidência, imagina aqui na terra, imagina entre a igreja de Deus. Já parou para pensar nisto? E no meio adventista do sétimo dia, desde que o movimento nasceu em 1844, já começou a haver também divergência, discórdia, inclusive em alguns pontos essenciais da igreja. Você sabia disto? Então, você pode encontrar fontes que mostram que, em média, a cada 40 anos, veio críticas fortes, surgiram líderes contra pontos fundamentais da igreja, como doutrina do santuário, dom profético, organização da igreja, você entendeu? Tudo para desestruturar a igreja que Deus a tem como a menina dos seus olhos. Tá certo? Então vamos para frente. Inclusive, a igreja adventista do sétimo dia, como ela exerce a sua missão? De maneira aleatória? Desorganizada? Claro que não. Busca nos anais da história, busca os regimentos, né? Como a igreja adventista trabalha. É interessante, é encantador. A igreja adventista tem uma estrutura, tem a igreja local, tem uma associação que cuida das igrejas, tem uma união que cuida das associações e missões, tem a divisão sul-americana que atende um âmbito bem maior de igrejas, e assim no mundo nós temos cerca de 12 divisões que atende, ajuda a fortalecer as igrejas. E junto a isso aí tem a conferência geral que coordena a igreja no mundo todo. É legal isso, não é não? E além desse ponto, a igreja tem outros meios para exercer seu ministério, como o setor de educação, que faz um lindo trabalho, né? Setor de publicações, setor de mídia, setor de saúde, tudo isto para pregar o Evangelho, apressando assim a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso, amigo, estão juntos? Ok. Além disto, além desses ministérios, a igreja tem outros ministérios particulares. São leigos, ou sejam membros voluntários, que desempenham o seu papel, a sua obra, de uma maneira encantadora, sempre unindo e participando junto com a igreja. Contudo, além desses ministérios, também existem outros ministérios que um dia alguns deles se chamavam ministérios particulares, independentes, mas se tornaram dissidentes, trabalhando contra a denominação, jogando críticas contra a igreja, se tornaram críticos destrutivos, tentando abalar a confiança dos membros na organização, desviando recursos que deveriam ser usados pelo caminho da igreja para cumprir a missão, e assim estão tentando desviar recursos da igreja. E alguns até se tornam milionários, andando de avião para cima, para baixo, são donos de grandes empreendimentos. E isto, querido amigo, a igreja não trabalha dessa maneira, né? A igreja tem feito um ministério maravilhoso, pregando, buscando salvar pessoas para o reino de Deus, unindo os membros, e nós vamos ver isso para frente. Vamos juntos? Vamos lá. Mas a pergunta segue: quais são algumas das grandes marcas dos dissidentes? Muitas vezes eles trabalham com as semelhanças e não com as diferenças. Aproxima tanto da igreja que alguns sinceros ficam até confusos. São dos nossos ou não são dos nossos? E por que eu decidi preparar esse tema? Porque um dia cheguei na casa de uma querida irmã e ela disse: pastor, não sei onde fico, estou lá, estou cá, e eu não sei se eu fico lá ou fico aqui na igreja.
E então nós fizemos um acordo. Eu peguei os livros que ela tinha, dos dissidentes, e eu entreguei alguma coisa, pouca que eu tinha, mas eu entreguei para ela poder avaliar. E assim eu estudei cerca de 14 livros deles para ver os pontos contraditórios, como eles trabalham. E então eu gostaria de destacar aqui para você, espero que seja útil. Vamos juntos? Vamos lá. Então os objetivos dos dissidentes sempre estão nessa linha. Olha aí, ponto número 1. Criticar a organização por apostasia da fé histórica. Quando você vai nas fontes originais, você vê que não tem nada disso. Outro segundo objetivo, tirar a confiança dos membros na liderança da igreja. Terceiro objetivo, tratar de desviar fundos, dízimos e ofertas para eles. Você entendeu? Então eles chegam dizendo, olha, a igreja falhou aqui, falhou ali, o pastor está errando aqui, o pastor está errando ali, o ancião também e tal. Então você estuda por você mesmo, não precisa estudar com eles. E se precisar de uma ajuda, estamos aqui para dar uma mãozinha. E começam assim de forma bastante sutil e vão entrando. Aí tira a convicção do membro nessa doutrina verdadeira da Igreja Adventista e começa a trazer dúvidas para o membro sincero. E finalmente, o que acontece? O membro pensa, como vou devolver meu dízimo, minhas ofertas para uma instituição que eu não confio? E então eles dizem, pode mandar para nós, vamos fazer um ministério agora de alertar, convencer a igreja e formar uma igreja dentro da igreja, não precisamos sair dela. E são coisas assim, dessa maneira ou semelhante a isto, né? Argumentam que Cristo tinha uma natureza com pecado, né? Defendem o estado de perfeição de Cristo, né? De perfeição do cristão antes da vinda de Cristo, e assim segue, e assim prosperam. E por que eles prosperam então? Porque nós vivemos num mundo muito pluralista, né? O pluralismo está proliferando por toda parte. Nos últimos anos, as mudanças sociais têm nutrido um espírito de independência, cada um quer fazer o que deseja, o que está no seu coração. Se não gosta do líder, do ancião, não gosta da igreja, aí sai dali e vai fundar uma igreja que preenche as molduras que ele interessa, ou vai seguir uma igreja dessa forma. Você entendeu? Então por isso floresce com mais facilidade a dissidência no meio da igreja. Também podemos assim caracterizar aquelas pregações nos últimos tempos, se vê muito, pregações genéricas, pregações que você encontra em qualquer lugar, em qualquer igreja, que não definem a verdade do erro. Muitas vezes nós falhamos nesse aspecto, você está entendendo? Também podemos atribuir a um crescimento rápido e numeroso das igrejas, né? O grande número de membros às vezes impede o controle da sua liderança, né? O controle dos descontentes, e aí também pode contribuir para florescer a dissidência em nosso meio. Pode ser também a informação rápida, as notícias, os fake news são transmitidos assim rapidamente pela mídia, e há pessoas que são os caçadores de heresias, né? Caçadores de lama. E aí então, enquanto você está pregando um sermão, a pessoa está na internet, está vasculhando e buscando coisas que às vezes não têm sustentação, e ela busca e se encanta e entra nesse meio. Por outro lado, também existe a secularização. O estilo de vida da igreja às vezes tem mudado de forma drástica com a influência da televisão, da internet, da cultura, e por isso a dissidência tende a florescer. Você entendeu? Pode-se dizer também a ignorância e a perda da confiança nos livros de Ellen White, do Espírito de Profecia. E houve até um estudo na América do Norte, e nesse estudo indicou que somente cerca de 6% dos jovens da igreja na América do Norte leem os escritos de Ellen White. E isto também facilita para se propagar o erro quando a verdade não está bem estruturada. Você acredita nisto? Estamos juntos? Vamos seguir então? Os dissidentes então procuram afirmar que eles preservam a fé histórica da igreja adventista. Eles trabalham para purificar a igreja, mas purificar de forma crítica. E quem não quer uma purificação? Quem não quer uma santificação? Quem não quer uma reforma através da vida santificada? Todos nós queremos.
Porém, muitos dissidentes buscam uma reforma sem santificação, porque vem através de críticas destrutivas. E a igreja está aberta para aceitar pontos de vistas, doutrinas, ensinamentos que elevam, que edificam, mas não de forma crítica, como muitos deles fazem. Eles também proclamam as 3 mensagens angélicas e procuram apresentar doutrinas para unir os membros, porém, os seus integrantes chegam na igreja para provocar efeitos danosos, é isso que tem visto. Os irmãos ficam mais vulneráveis às divisões doutrinárias e o corpo de membros se torna totalmente dividido entre si. É o que tem acontecido com a chegada de dissidentes. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse tema numa igreja por onde passei com o pastor. E então a pergunta foi: que contribuições os dissidentes deixaram para a igreja, aquela igreja que eu pesquisei? E então a resposta da liderança foi: má utilização e distorção do espírito de profecia, exaltação do vegetarianismo como um meio de salvação, paralisação da evangelização da igreja. O evangelismo parou, bloqueou. Como que eu vou dar a abertura para movimentos assim, queridos? Preconceito acentuado para com os não vegetarianos. Eu sou quase que vegetariano, eu procuro seguir os princípios de saúde, mas isso na Bíblia não fala que isso aí é um meio de salvação, tá certo? Mas nós precisamos para melhorar nossa vida espiritual, e não vamos entrar nesse detalhe que é longo e é interessante também. A resposta daquela igreja também foi desrespeito velado para com os pastores, principalmente com a administração, e o espírito de rebeldia e desconfiança em relação ao ministério. Essas foram as contribuições que os dissidentes deixaram para a igreja naquela localidade, e em outras partes a mesma coisa. Você está me entendendo? Agora, com que aspectos doutrinários e administrativos os dissidentes mais discordam e pelos quais mais criticam a igreja adventista? Ponto número 1, a natureza do pecado. Eles afirmam que não somos pecadores de nascença, mas somos pecadores a partir do primeiro ato. Isso é correto? Não é correto. Por quê? Quer dizer que se não somos pecadores de nascença, uma criança recém-nascida, ela vai para o céu, não tem pecado? Se vai para o céu, então tá bem. Aí chega no céu, ela vai crescer lá e tudo mais, e aí um dia vai ser feita a pergunta: você chegou aqui no céu de que maneira? E ela então poderá dizer: eu nasci sem pecado e morri, e portanto não cometi nenhum ato de pecado, e aqui estou no céu. E aí a minha pergunta é a seguinte: alguém chegará no céu sem o sangue de Cristo? Se ela não cometeu pecado, não precisou do sangue de Cristo. E chegará alguém no céu sem o sangue de Cristo? Me responda isto. Então essa doutrina não é verdadeira. O perfeccionismo que os dissidentes muitas vezes propagam, quero dizer, nem todos os dissidentes, porque cada dia um vem com uma vertente diferente e perigosa. Você está me entendendo? Então, os dissidentes dizem nessa vertente do perfeccionismo: podemos parar de pecar de forma absoluta ainda nesta vida. Você pode compartilhar com isto antes do fechamento da porta da graça? Não, claro que não. Paulo fala nisso, os apóstolos falam nisso, que nós somos pecadores, mas somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, mas não deixamos de ser pecadores. Corre na veia, né, o sangue contaminado com o pecado. Só Jesus que tinha um sangue puro. Amém? Por isso, amigo, você concorda com esse ponto? Também os dissidentes costumam acreditar que a administração, o ministério da igreja não merece confiança, pelo fato de muitos pastores não serem vegetarianos e assim por diante. E dessa maneira procuram incitar dúvidas, né? Dúvidas quanto à conduta cristã, alimentação, música, liturgia. São pontos que nós precisamos crescer e muito. Porém, eles utilizam para nos criticar. Mas nós não podemos trabalhar no caminho da crítica, não é isto?
Então nós temos movimentos diversos, a Hope Internacional, segundo a revista Parousia de 2007, tem uma revista que o NASP preparou, você pode buscá-la, revista Parousia, 2007, né, falando sobre a natureza humana de Cristo. Tem uma outra também, se não me engano, 2008, Perfeccionismo, e mostra ali a Hope Internacional como sendo uma instituição que lançou muitas críticas contra a igreja. O Instituto Heartland, por muito tempo, disseram que estariam fazendo harmonia com a igreja, mas foi por muito tempo crítico à Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E assim, querido, vai seguindo muitos movimentos aqui no Brasil. O IEST, o Instituto de Educação e Saúde de Taquara, no Rio de Janeiro, também trouxe grandes danos para a igreja, e até eles mesmos confessam de que nenhum outro movimento trouxe tantas consequências para a igreja, tantas dificuldades, e eles confessam. Então, querido, eu quero te falar isto, eu quero destacar para você, nós temos uma verdade, a Igreja Adventista prega uma verdade. Os movimentos dissidentes vieram também dentro da igreja, mas muitos passaram, e a igreja segue seu rumo, né, o seu rumo em direção ao céu. Como diz Ellen White, a igreja, apesar de falha, defeituosa, é o único instrumento que Deus tem na terra para pregar as boas novas. Então, meus irmãos, no entender dos separatistas, a denominação perdeu o rumo e a razão de existir. E dizem que a igreja foi vomitada da boca de Deus. E afirmam que a coisa mais sensata é formar uma nova organização dentro da organização adventista. Você acha que isto está dentro de acordo com Ellen White? Na verdade, eles utilizam o texto de Ellen White para criticar. Eles utilizam declarações reprovadoras de Ellen White. E você pode ver algumas. Por exemplo, na década de 1880, 1890, a igreja passou por algumas crises, algumas dificuldades. E naquele contexto, Ellen White apresentou algumas severas críticas contra Ellen White, contra a igreja adventista. E ela chegou a declarar que a presença e a glória divinas haviam partido da igreja. A igreja se encontrara em condições laodiceanas e que a presença de Deus já não estava no meio dela. A igreja seria abatida aos infernos. A igreja estava voltando para o Egito. Ela chegou a utilizar textos assim. Mas queria a Ellen White afirmar que a igreja foi repudiada por Deus. Antes de precipitar por esse caminho, vamos conhecer o contexto geográfico, histórico, situacional. Não é isso que precisamos fazer para ser coerente? Então, naquele contexto em que a igreja estava em dificuldade, ela fez críticas. Porém, em 1901, a Assembleia da Associação Geral fez mudanças importantes ali, em seu quadro de funcionários, e agora as coisas começaram a mudar. Porém, 2 meses depois que tudo foi mudado, o Edson White continuou a utilizar declarações reprovadoras, escritas por Ellen White antes de 1898, aplicando ao novo período. E Ellen White, então, agora no novo contexto, ela disse: sua conduta seria seguida caso não tivesse havido mudança na Associação Geral. Fere-me pensar que você está usando palavras que escrevi antes da Assembleia. O tempo, o lugar, as circunstâncias alteram as condições, mudando a relação das coisas. Assim ela declarou, mas os dissidentes não olham isto. Os dissidentes não olham que a Igreja de Deus, disse Ellen White, muito interessante, olha só o que ela falou. A Igreja de Deus nunca foi, nem mesmo na melhor fase, composta de 100% de fiéis. Apesar de representar o céu, em si mesma não é o céu, é uma pescadora de almas. E a rede do Evangelho não pega somente peixes bons, peixes maus vêm juntos. Você está entendendo? Então Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 72 e 73, ela declara, Cristo disse que até o fim haverá falsos irmãos na igreja. E como vamos fechar os olhos para isto? Sei que o Senhor ama a sua igreja, disse ela, testemunho para ministro, 68, 69 as páginas. Sei que o Senhor ama a sua igreja, ela não deve ser desorganizada ou desfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência, não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Você está entendendo, meu querido?
Então Deus tem um cuidado especial para com esta igreja e Ele colocou você como um guardião dessa fé. E Ellen White ainda cita, ela faz uma descrição muito interessante, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 42. Coisa alguma neste mundo é tão preciosa para Deus como a sua igreja. Coisa alguma é por Ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto o Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo o serviço. Deus chamará às contas todos quanto ajudam a Satanás em sua obra de criticar e desanimar. Você está me entendendo, meu querido? Está me entendendo? Então assim que a igreja adventista segue firme, sabendo que o Senhor Deus está no comando de todas as coisas. Tá certo? Então hoje a igreja precisa de quê? A igreja precisa sim de líderes, líderes consagrados, líderes que sejam fiéis à verdade, que agregam e não espalham, que geram harmonia, que defendem a verdade com amor, que estejam mais preocupados em salvar do que discutir e polemizar. Isto sim, a igreja precisa desses líderes assim, que não misturem a crítica e a divisão, com a crítica, com a divisão, mas que avançam com equilíbrio, lealdade, fidelidade, consagração. Esses tipos de líderes que a igreja precisa. E Ellen White diz que nós vivemos num tempo em que todo aspecto de fanatismo se insinuará entre os crentes e descrentes. Se Satanás não consegue prender as pessoas no gelo da indiferença, ele procurará impeli-las para o fogo do fanatismo. E é isso que nós estamos percebendo nesses dias finais da história da Terra. Tá certo? Você crê nesta igreja? Qual é a sua decisão? Você quer apoiar a igreja a desenvolver esse trabalho maravilhoso em prol dos pecadores? É esse o seu desejo? Amém, meu querido. Você crê que esta é a igreja remanescente de Deus e que a existência dela está firmada numa forte raiz profética? Você crê nisto? Amém, meu irmão. Você não pode, nem eu, nós não podemos ficar em cima do muro. Você concorda comigo? Se rebelando contra os pilares da verdade, criticando a menina dos olhos de Deus. Isto aí, Deus não quer que ocorra nem comigo e nem com você. Então, queridos, sendo o principal objetivo dos dissidentes, não resolver problemas, não ajudar a igreja a cumprir a missão, mas criticar os que não concordam com eles, com suas ideologias ou teologias, nós hoje podemos, ter mais segurança na palavra profética e na certeza de que Deus trouxe a nós, nos tempos do fim, uma igreja que está se preparando para o céu, apesar de falha e defeituosa. Eu quero fazer parte desta igreja. E você? Amém? Amém. Que Deus te abençoe.